Olá, boa noite, quem tá entrando. Daqui a pouco a gente vai começar o bate-papo aí com o Will Peters. Pá, boa noite, professor Mário. Já nós vamos começar já o nosso bate-papo já aí. Esperar o Will entrar pra gente começar a fazer a nossa live aí. Jéssica, Ingrid. Boa noite, Ingrid. Bem-vinda. Ó, Luciana, Lucas. Bem-vindos. Vamos ver aí se a internet nos ajuda hoje. Oi, Lu, boa noite, Jéssica. Vou fazer uma live aí com o Will. Animados. Lucas, Smiley, boa noite. Duda, boa noite. Ariane, boa noite também. A gente já abriu já para as pessoas começarem entrando, né? Esperar o Will na entrada e a gente já vai fazer começar o nosso bate-papo aí, tá? E aí, como estão? Véspera de feriado hoje, Tiradentes. Hoje o nosso bate-papo é sobre cozinha moderna. Não está me ouvindo? Mais alguém não está ouvindo? Melhorou, Lu? Tá saindo a voz? Tá? Consegue me dar um retorno? Obrigado, Jéssica. Lu, aumenta o volume do seu celular então. Tira do silencioso. Hoje tem live de algum famoso aí, cantor, alguma dupla. Esperar o Will chegar. Oi, Paulinha. Tudo bem? Oi, professora Nelma. Bem? Oi, Carlos. Tudo bem? Como você está? E aí, deu certo? E Opa! aí? Deu certo! Olha, Peraí, para facilitar. Alô, alô? oi, tá me escutando? Ah, agora sim. E aí, Júnior, como é que tá? Tô bem, e você? Eu tô bem também agora. É? E aí? Como que está de quarentena aí?
Ah, tentando fazer o possível pra ficar de quarentena, né? É, essa é a Tá parte com... difícil, tá Que complicado, tá complicado. Uhum. né? Eu acho que todo mundo tá na mesma situação. Imagina você ligar no 220 tendo que ficar de quarentena. Ah, nem fala, nem fala. Eu tô conseguindo cozinhar bastante em casa, então tá bom, né? Eu acabei dando uma pausada um pouco de trabalhar, e tô respirando um pouco porque, né, tô sempre trabalhando muito, Aham. mas agora estamos tranquilo aqui. Opa. Aí, boa noite, pessoal. Tem bastante gente entrando aí. Aí, gente, beleza? É. Então, aí eu falei assim, não, acho que esperar uns 2 minutinhos, 3 minutinhos aí, o pessoal ir entrando e a gente começar um bate-papo, né? É, a gente pode E a gente esperar um pouquinho, não levando, tem problema. a gente levando da melhor maneira possível esse bate-papo aí, E, essa live. aham. E como é que tá com vocês aí? Vocês estão fazendo o IAD agora daí por causa do corona? É, a gente está seguindo as normativas do MEC, né? Então, nós não estamos podendo ter encontros presenciais, então nós estamos fazendo toda a parte online, ou seja, então nós estamos focando agora na parte teórica, né? E aí, Uhum. assim que puder voltar, nós vamos aí potencializar as práticas, né? Com certeza, os alunos vão ter uma demanda maior de prática quando retornar, né? Vai ter que fazer um calendário diferenciado para não ter perca, né, de conteúdo e poder suprir toda essa necessidade de acordo com que é uma situação que a gente não esperava, né? E trabalhar estilo Bom, EAD ninguém, não tem como, né? ninguém esperava. É. É uma Tem gente que surpresa para reclama todo. bastante. Assim, reclamar, reclamo. Eu queria estar na cozinha, né, com todos os alunos lá e já bombando, cozinha nova, né? Ficou lindo lá. Mas, infelizmente, agora a gente tem que esperar aí um pouco. Ó, os Sei alunos como é que é, entrando. sei como é que é. Né, os comentários vai ser ótimos. Ultimamente eles andaram bem evasivos Hum, nas minhas nas lives. suas lives. Aham. E Ai, aí? ai. Mas me fala aí, Will. Hoje a gente colocou o tema, né, de cozinha moderna, né, de tendências aí do que a gente considera na gastronomia brasileira, né? E você é um chefe extremamente criativo, né, que a gente acompanhou aí no reality, né? E aí eu quero que você fale um pouco, comece a compartilhar um pouco dessa sua história, né, com o pessoal. Acho que isso é muito importante. Ah, bom, né? Como as pessoas, algumas sabem, outras nem tanto, né? Participei do programa, fui bem criativa, a coisa toda, né? E agora eu tava trabalhando com o Jacan, né? Esses últimos meses aí eu tava trabalhando com ele, né? Eu tava de responsável do restaurante e não faz muito tempo fui dispensado porque tava só no delivery e aí a gente não tava precisando que eu tivesse envolvido com o restaurante mais, né? Aí eu não sei como é que vai ser as coisas, quanto tempo vai demorar isso, porque a volta vai ser complicada, né? Sim, E talvez retome ou não o trabalho com eles lá. entendi. Entendi. E assim, nesse cenário que você vê a gastronomia hoje brasileira, né? Vamos pensar aí. O que que você acha, assim, como ela tem seguido, como ela tem potencializado, né? Hoje as pessoas falam de comida brasileira, uma coisa que antigamente não se falava, né? Sobre esse mercado, sobre, né, os nossos produtos. Ah, eu acho que assim, ó, os chefes, a maioria deles começaram a entender um pouco sobre produto brasileiro, né? Inclusive o brasileiro começou a se importar com o próprio produto, né? Porque antes era aquela história. Eu estava trabalhando num restaurante francês que caviar, trufa, produto de fora, produto congelado, essas coisas assim, né? Uhum. Então, só um pouquinho. Eu preciso de 4 minutinhos. Só um pouquinho, desculpa. Tranquilo. Eu vou sair e já volto, tá? Tá, tranquilo. Espera que ele já vai responder já a pergunta, Lu.
O retorno vai depender do governo, tá? Por nós já estaríamos, né? Já teria retornado. Então a gente espera agora as normativas aí do MEC e do governo nos dando autorização para retornar, tá? As cozinhas estão prontas lá, esperando a gente chegar nelas. Alô, alô, desculpa aí. Voltei. Ah, tranquilo. Virar a câmera. Tinha Aí, virado a câmera agora sim. pra gente. Mas então é isso, né? Então eu acho que a gastronomia brasileira ela está sendo melhor vista. Teve uma luta muito grande, né? Do Alex Atala, Paulo Martins, que era um chefe paraense, que morreu não faz Uhum. muito tempo. E eles tinham uma luta bem forte em trazer o produto brasileiro, né? Então, a gente ainda tem alguns restaurantes que gostam de trazer produtos de fora e outros que estão começando a trazer toda a técnica francesa, italiana, espanhola, são da velha, né, do velho mundo, algumas coisas de alguns restaurantes que têm uma pegada mais japonesa ou chinesa e suas técnicas com produtos brasileiros, né? Então faz com que a gente tenha um pouquinho mais de noção de tanto produto bom que a gente tem no Brasil, né? E aí esquece um pouco essa coisa de trazer produto de fora, né? Eu acho que até eu fiz uma outra live outro dia que a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre como a gente estava achando que estava a gastronomia relacionada com o agora, né? No restaurante que eu estava trabalhando, por exemplo, só tinha aumento de volume de cliente. Eu sabia de vários restaurantes que estavam aumentando de tamanho, só crescendo. O pessoal já estava começando a ficar cada vez mais acostumado a comer fora, né? Uhum. E não só comer por comer, né? A começar a comer para realmente entender sobre gastronomia. Sim. Eu creio, você falou uma coisa bem legal aí, a entender de gastronomia. Eu creio que teve a parte importante dessa da mídia, né? Ah, Que a isso, mídia, esses programas de reality show, querendo ou não, sim. aguça as pessoas a buscar né, e ter curiosidade sobre a gastronomia, né? E é engraçado porque são coisas bem simples, assim, ó. Eu falo muito de mim porque, por exemplo, antes eu cozinho faz muito tempo. Eu cozinhava para minha irmã quando eu tinha, sei lá, 12 anos, para ela ir pro colégio, para ela ter comida para ir pro colégio, né? Era eu que cozinhava. Só que, por exemplo, eu só fui entender o que que era um alho poró na época da faculdade, quando eu fui apresentado Sim, na faculdade do que é um alho poró. E hoje em dia, as pessoas, por causa dessa facilidade, elas conhecem vários produtos, inclusive tem gente que não é do ramo, que às vezes sabe de alguns produtos e conhece algumas coisas que eu nunca vi na vida, sim, né? Porque as pessoas começaram a perceber que esses programas existem, começaram a ir atrás de informação. A internet também, né, ajudou muito a informação ser passada. Tem tantos programas culinários, tem tantas participações culinárias dentro de programas bem conhecidos. A própria Ana Maria Braga fez isso, né? sim, Ela trouxe sim. gastronomia para a mesa da galera. Então, tipo, tem uma situação muito interessante em relação a tudo isso. Eu acho que toda a questão do YouTube também, né? Tem muita gente no YouTube, tem muita gente fazendo coisas legais, trazendo informação interessante para o público, né? E como a gente consegue agora consumir internet de uma maneira muito mais fácil, né? Fica mais interessante, eu acho, as pessoas começarem a entender sobre gastronomia, começar a querer realmente provar sabores diferentes e ir atrás das pessoas. Isso atrás dos chefes que eles conhecem, é bem interessante. Sim, eu acho que, acima de tudo,
essa ferramenta, a internet aí, tem ajudado muito a gastronomia brasileira, né? Porque nós veio os grandes chefes, né? Alex Atala, Mano Bufara, Jefinho Ueda, Helena Uhum. Riso, né? Grandes nomes aí no mercado, que eles têm usado essas ferramentas a favor, né? Para divulgar esse trabalho que eles têm feito de pesquisa, né? De vender mesmo o produto brasileiro como sendo o melhor no mercado da gastronomia, né? E tem feito uma diferença muito grande. E eu vejo assim que uma das características que você mais possui, né, dentro desse mercado é essa sua autocriatividade, né? Que você assim, você piscou, você fala assim, ah, vamos fazer isso, aquilo outro. Você é ligado nos 220, né? Nós tivemos a oportunidade de estar com você em Paranavaí ano passado e nós acompanhamos, né? Os alunos ficaram impressionadíssimos com a sua agilidade, com a maneira que você pensa, que você age, né? E acima de tudo, da sua simplicidade dentro da cozinha. Nós tivemos uma situação, né, onde um dos chefes que ia fazer a sobremesa de um jantar se machucou e você lá foi sem saber qual que era a sobremesa, falando por telefone, tentando resolver a situação. E isso faz a Com certeza. diferença, né? Com certeza. As pessoas que estavam Né? lá não tinham nada a ver com isso, né? Elas tinham que comer, simplesmente. E é isso que é uma das coisas que a gente tem que entender, né? Por mais que as pessoas tenham posições, às vezes. Eu, por exemplo, sou mal entendido muitas vezes. As pessoas acham que eu sou bastante arrogante ou meio ignorante, às vezes, né? Na forma de falar com as pessoas e tal. Só que elas não conseguem entender, às vezes, também que. Tem uma situação muito bonita que é eu tô para lá trabalhando na gastronomia para ver uma pessoa comendo e sendo feliz. Com A gente tem certeza. que, então a gente tem que ir atrás disso aí. Isso aí já não tem a ver com ego, já não tem a ver com vontade ou não. É isso, né? A pessoa tá lá, tá pagando por isso. E ela tem que comer bem, ela tem que ser bem tratada, as coisas têm que acontecer do jeito que ela merece, né? Pelo tempo que ela Sim, perde indo ao restaurante, o tempo que ela perde esperando a comida, e ela tem que ter uma situação completa, né? Uma experiência completa. Mesmo que essa experiência seja comer um arroz e feijão sim. maravilhoso, né? Então, essa é a intenção, assim, né? E é por isso que eu acabo muitas vezes, pessoas que me conhecem sabem como eu sou, e aí elas não têm problema, mas quem não me conhece direito, às vezes acha que eu sou um pouco ríspido demais, né? E é justamente por isso, porque eu não quero saber o que está acontecendo, deixando acontecer. O cliente tem que comer e é ele que está pagando, é ele que paga o salário, é ele que paga a nossa ilusão, a, a nossa vontade, essas coisas, assim, né? E a Sim. questão da criatividade, eu costumo dizer assim, ó, eu sei que eu sou um cara fora da casa, né? Eu sou um cara, como tu diz, 220, eu sou bastante criativo, só que a questão da criatividade, ela tem a ver também com um pouco, bastante experiência, né? E tinha um chefe, que eu não lembro o nome, que dizia que criatividade é 99% sabedoria, experiência e 1% insight, né? 1% só que realmente é criatividade. O resto é tudo coisas que a gente conheceu na vida que fazem com que a gente consiga entender melhor isso, né? Eu Sim. falo para quase todas as pessoas que são de curso de gastronomia, apesar de estar sempre dizendo para elas não fazerem curso de gastronomia e não entrarem na área, porque é uma coisa bem difícil, ela é pesada, é um trabalho bem complicado, mas não é porque eu quero afugentar as pessoas, eu quero que elas entendam que tudo isso acontece e se ela consegue passar por cima disso tudo, ela pode, daí sim, né, entrar de cabeça e de alma na gastronomia. Eu falo também para muitos alunos e pessoas que gostam de estudar gastronomia e querem saber como chegar a ser o chefe parecido comigo, ou como ter uma questão criativa maior, além de, obviamente, ter conhecimento e experiência, começar a entender o que faz. Eu sempre digo para eles assim, ó, estudem química, física e biologia. É uma coisa que, assim, no lápis, na hora do vamos ver, não tem muito a ver com o que a gente faz. Só que entender os processos e o porquê daquelas coisas acontecerem, tem. Então, quando tu consegue entender um processo relacionado à gastronomia, ou porquê o Maillard acontece, por exemplo, né? Maillard é nada mais Sim. nada menos do que a caramelização dos açúcares de certos alimentos, que Sim. basicamente todos têm, né? Mas, por exemplo, quando tu faz esse tipo de coisa, assim, tu consegue entender por que
a comida fica mais gostosa se ela está tostada. Por que que uma carne assada na brasa, além do defumado, ela tem aquele tostado por fora, faz ela ficar mais gostosa? Muito melhor do que uma carne fervida, por exemplo. É Sim, mais intenso e tal. Então, a gente tem que entender da onde vem esse processo, da onde vem esse pensamento, para poder aplicar nas situações. Outra coisa que eu digo em relação à criatividade também é, quando a gente tem algum produto que a gente não conhece, a gente tem que se aproximar ao máximo ao produto que a gente conhece. Eu digo isso por coisas bem simples, por exemplo, ó, batata doce, mandioca, banana, plátano verde, banana da ó, terra verde, da terra. né? Banana da terra verde. Todos eles se comportam de uma maneira muito parecida, porque eles têm muito mais amido do que outras coisas na composição. Não são Uhum, iguais, obviamente, mas tu sim, pode quase que fazer o mesmo tipo de processo. Tu consegue fazer um nhoque de batata doce, tu consegue fazer um nhoque de uma moranga, tu consegue fazer um nhoque de batata comum e de banana da terra. Por quê? sim, Porque eles acabam tendo coisas em comum, como a quantidade de amido, a mandioca em si, a mandioquinha também. Então, são coisas muito parecidas. Não são iguais, tem que tratar cada um como o seu. O produto é diferenciado, a receita vai ser diferente. Mas o processo de fazer essa receita, ela é muito parecida. Então, dessa forma, tu consegue ser criativo, ver um produto que tu nunca trabalhou na vida e tentar entender ele de uma maneira como se já conhecesse, né? E aí sim, acontece que as pessoas começam a ter boas ideias, sim, né, relacionadas, né? Eu sim. acho que é um pouco isso, assim. Eu falo, você falou uma coisa bem legal, assim, de conhecer características de produtos, né? Viaja para fazer um evento e tal, e muitas vezes a gente não encontra o produto que a gente gostaria naquela região que a gente está indo praticar um evento, né? Justamente. E eles trazem um produto similar, né? Assim, próximo, né? A pessoa que está organizando o evento por conhecer. E na hora nós conseguimos ter técnica suficiente para poder trabalhar com aquele produto e realizar da melhor maneira, tirar o melhor dele, né? Explorar o melhor dele para compartilhar com as pessoas. Que é aquilo que você falou. E é exatamente isso, saber características. Eu acho que daí isso, o que ajuda muito é, querendo ou não, além da experiência, com certeza, mas os cursos, eles auxiliam muito isso, porque dentro de um curso, né, de gastronomia, muitas pessoas não têm condição, né? E então, lá dentro você vai conseguir trabalhar com vários tipos de produto. Um exemplo, vou trabalhar com carne de aves. Você vai trabalhar com frango, com codorna, né? Com perdiz. Você vai trabalhar com vários tipos de ave. Vou trabalhar com carnes exóticas, né? Coelho, jacaré, enfim. Então, são produtos que não tem em todas as regiões, mas que o curso favorece essas situações, esses momentos, para os alunos compreenderem, pelo menos, ter a característica, né? Conhecer a característica daquele produto, textura, sabor, e quando ele chegar num momento desse, onde ele vai chegar talvez num trabalho, numa empresa, né? For para o grande centro e for desafiado, né? Ali para fazer um novo produto, ele vai conseguir identificar e tirar o melhor disso, né? Vamos pegar aí as provas que vocês faziam no MasterChef, né? É, você lá, vários produtos talvez você não conhecia. E você conhecia como? Relando lá, vendo textura, provando um pedacinho cru, dava um ponto, provava um outro pedaço, porque, né, é assim que nós vamos conhecendo ele e tirar o melhor dele, extrair o melhor daquele produto, né? E aí envolve o lado criativo, de pegar, parar, respirar, por mais que você não respira, mas, né, respirar um pouquinmo ali e tirar o melhor dele e levar, né, pra frente, né, e vender aquela ideia, né? Eu não posso negar que o meu curso de gastronomia que eu fiz no Rio Grande do Sul foi o grande divisor de águas em relação a entender o que está acontecendo, né? Sim, Mesmo que mas eu na minha faculdade não tive aula de desossa de frango, eu não tive aula de desossa de codorna, que eu acabei tendo que usar muito em restaurantes e trabalhar com isso e tal, mas eu consegui entender muita coisa que estava acontecendo. Quando eu falei do Paulo Martins, por exemplo, que sim, era o chefe lá do no Pará, Pará. ele me deu uma aula lá no Pará, ele me deu uma aula no Rio Grande do Sul. Então a gente aprendeu sobre maniçoba, a gente aprendeu sobre tucupi, a gente aprendeu sobre
palmito, que naquela época não era tão usado. Isso já faz, sei lá, 12 anos, mais ou menos, que eu me Sim, formei. E então, tipo, foi muito interessante entender mais ou menos como é que isso aconteceu. Como é que as coisas eram feitas, que sabor tinha, qual é que era a ideia do porquê que eles faziam isso, sabe? Então, essas coisas são muito legais, né? E o curso, ele abre essa possibilidade para as pessoas entenderem melhor como funciona a gastronomia. E é engraçado que as pessoas elas não saem formadas como chefe do curso de gastronomia. sim, Longe disso, né? Elas às vezes não são nem auxiliares de cozinhas decentes, tá? Por exatamente. quê? Porque elas não sabem trabalhar direito, não estão acostumadas a trabalhar. O curso é muito mais didático em relação a entender o que está acontecendo do que saber trabalhar num restaurante, né? Pelo menos os cursos de faculdade. Tem alguns Sim. cursos do Senac que em algumas partes do Brasil tem, que eles já são mais puxados para serviço, né? Aí é outro tipo de curso. Mas digo, vale a pena, né? Vale a pena as pessoas se inteirarem dos cursos e aprenderem a cozinhar, o básico da cozinha, porque depois que tu consegue ter o básico, consegue ter as técnicas no mínimo delas, fica mais fácil entendendo isso, aprender depois, né? E Uhum, para mim sim. foi mais, demais, porque imagina, eu fiz o meu curso de gastronomia, foram 3 anos, aí eu me formei, acho que meio ano depois eu fui para Espanha. Aí eu cheguei na Espanha, eu estudava e trabalhava ao mesmo tempo, né? Então era diferente. Mas, tipo, imagina, eu tava lá trabalhando com um monte de produto que eu nunca tinha visto na vida e que se não fosse a faculdade de gastronomia, eu não saberia nem fazer nada, né? Eu ia Sim. ser um paspalho trabalhando, né? Então, a gente tem que dar um pouco de valor a isso aí, né? Tentar entender que o pessoal que se forma não é chefe, a não ser que tenha dinheiro para comprar o próprio restaurante, e aí pode ser Restaurante. chefe como quiser, né? Mas aí vai ser um Sim. chefe meia boca, vai ser um chefe mais ou menos, né? Ou consiga trabalhar e passar alguns anos dentro da cozinha. Quanto mais intenso o teu trabalho, mais cedo tu vai conseguir ser um bom cozinheiro, né? E depois acabar virando um bom chefe. Quanto mais intenso Uhum. for. Mas é isso, assim, as pessoas têm que começar a dar um pouquinho mais de valor ao curso. Eu lembro que no início, quando eu estava fazendo o curso, eu fui da quarta turma de gastronomia da Unicinos, lá no Sul. E quando a gente ia procurar trabalho, todo mundo torcia o nariz. Ah, faculdade de gastronomia, não sabe nada, não sei o quê. Era muito engraçado, assim, né? A gente tinha um pouco de as pessoas olhavam com uma cara de incrédulos, assim, sabe? Como é que vocês estão gastando Sim. dinheiro para aprender a cozinhar? E no final, Normal. e no final das contas tá Até dando hoje pensam tudo de assim, boa. infelizmente. Alguns É, sim, várias pessoas mas é ainda isso aí. pensam assim, né? Fernando Piotec, um abraço para Curitiba. Deve ser parente do André, né? É, Mas outra. Perguntaram aqui duas perguntas. Uma, como a experiência de trabalhar com o Jacan, como que é, né? Acho que vamos responder essa, depois responde a outra. né, então. Trabalhar com o Jacan é uma coisa muito louca, né? Ele é um ótimo cozinheiro, é um ótimo chefe, tá constantemente junto com a gente na cozinha e tal, né? Só que é isso, ele tem a forma arcaica de ser chefe, Chefe né? francês. Ele é chefe francês, antigão, é chefe do grito, é chefe às vezes da humilhação e tal. Então, tipo, ele é esse tipo de chefe, né? Eu sei que ele hoje em dia tá muito mais tranquilo, eu não achei nada demais, né? Porque eu entenderia ele totalmente. Muitas vezes a irritação, ela é passageira, né? A gente Sim. tem alguma coisa que está funcionando errado e aí precisa dar ordem, né? Então é isso. Mas ele estava sempre junto, né? Foi super interessante. Ele é um ótimo cozinheiro, tem umas sacadas boas, e a cozinha dele é relativamente bastante simples, assim, né? Ah, legal. Então foi bem divertido trabalhar com ele até agora, assim. Foi bem divertido. A outra pergunta foi assim, como você decidiu dar os primeiros passos na gastronomia?
Os meus primeiros passos na gastronomia foi uma coisa bem simples. Eu, com 17 anos, engravidei a minha namorada na época, e aí ela teve o bebê, né, que é o meu filho hoje em dia, que fez 18, dia 17 agora, 2 dias atrás, um dia atrás, 2 dias atrás. 3 dias. 3 dias atrás. Então, né, depois disso eu acabei tendo que trabalhar para pagar pensão e tal. Então, essa é um pouco da minha história, né? E aí o que que Aham. foi? A minha mãe conseguiu um trabalho para mim com um amigo dela que tinha um mercado. Aí o amigo do mercado disse para mim: tu quer trabalhar ou aprender uma profissão? E eu disse para ele: eu quero aprender uma profissão. Ele: tá bom, tu vai ser auxiliar de padeiro do cara aqui. Aí eu fiquei de auxiliar de padeiro do padeiro por 3 semanas. Aí na terceira semana o cara percebeu que eu tava fazendo pão melhor do que o padeiro. Uma viagem, né? Que eu tava fazendo pão melhor do que o padeiro e aí resolveu demitir o padeiro e me deixar de padeiro. Mas aí foi meio desesperador, porque eu tava trabalhando das 6:30 da manhã às 6 da tarde e indo para a faculdade de biologia, que na época eu fazia biologia, né? Então tava um absurdo, eu não tava conseguindo ter tempo para nada na vida. Foi bem, bem louco, né? Aí depois disso fui trabalhar no mercado, virei padeiro, confeiteiro, pizzaiolo, fiz outras partes de quase gerência e tal. E aí deixei a biologia e comecei não, né? Me falaram sobre o curso de gastronomia e eu acabei indo fazer o curso de gastronomia. Eu gostava de cozinhar em casa, gostava de fazer os pães, gostava de fazer os doces e tal, pizza, não sei o quê, mas eu nunca tinha pensado em cozinha como trabalho, né? Como profissão. Ah, Até que eu comecei a fazer o curso e aí acabei gostando e nunca mais saí dele. ah, se... Mandaram outra pergunta aqui, deixa que eu me perdi. Se fosse para você entrar na gastronomia hoje, quais você acha que seriam as suas maiores dificuldades? Oi, Aline! Eu lembro dela, ela foi minha estagiária lá, né? E aí, Foi, guria, foi. tudo bom? É. Então, assim, ó, se eu fosse entrar na gastronomia hoje, qual você acha seriam suas maiores dificuldades? Minha maior dificuldade hoje em dia, hum, eu acho que a minha maior dificuldade seria pagar o curso. Ai, que horror! Desculpa, gente, mas seria, eu acho que isso, assim, né? Porque os cursos hoje estão muito mais caros do que quando eu Muito fazia o mais curso de caros. gastronomia. Quando eu fazia o curso de gastronomia. E quando eu fazia já era caro, bastante caro, né? Mas eu acho que seria isso, assim, eu acho que um pouco também, apesar de tudo que a gente falou sobre a informação que tem na internet, eu também falo sobre a desinformação. Acho que também tem isso, sabe? A Sim. desinformação que rola, o fato de muita gente não colocar o certo como certo, sabe? Ter opiniões sobre. é, Porque hoje em dia tudo é questão de opinião, né? É porque essa técnica não está certa. Não é que ela não está certa, isso é a sua opinião, ou coisas assim, né? Eu acho que é isso, eu acho que essa dificuldade. Antes era. A gente tinha que conquistar espaço em cima das pessoas que já trabalhavam na gastronomia sem nada. Hoje em dia, a gente acaba vendo pessoas que se formam ao mesmo tempo ou estão estudando junto com a gente, que acabam achando que tem um ego muito hostil, como eu posso dizer? Hostil, né? O ego é hostil, é aquela história de, tipo, tu não sabe nada, que coisa ruim, não sei o quê, meio que para as pessoas desistirem. Sim. O pessoal da própria área agora, né? O pessoal que estuda junto, eu acho que seria um pouco isso, assim, a Uhum. dificuldade. É entrar num restaurante e conseguir trabalhar com gente que sabe trabalhar. Porque hoje em dia tu tem muita gente que acabou de sair da faculdade, não sabe nada, acaba virando chefe de um lugar, não sabe o que está fazendo e tu ou sabe mais que a pessoa, ou tem que aprender algo errado, sabe? Uhum.
Eu acho que seria um pouco essa dificuldade. E eu não diria nem que é os cursos que são ruins, porque um curso não vai dar 10% do conhecimento que você deveria ter, né? Eu Sim, acho que exatamente. o que aconteceria com o curso é isso, né? Ele te dá um norte para que aprenda. Só que daí tu não ia conseguir ter gente boa para te levar a algum lugar, sabe? Não ia conseguir ter gente suficientemente boa para realmente te encaminhar na gastronomia. Aí eu acho que essa parte ia ser mais difícil. Hoje em dia tem muito chefe, pouco cozinheiro, pouco auxiliar, e os chefes que tem hoje em dia, e eu digo não os chefes consagrados, não os de verdade, não Sim, os bons, tem muito chefe que se diz chefe que não sabe exatamente o trabalho que está fazendo, então é bem complicado. sim. Perguntaram aqui como que você recebeu a proposta para ir para Espanha? Ou você foi com a cara e com a coragem? Já foi com algum lugar certo? Ah, na verdade foi o seguinte, né? Eu tinha um curso para fazer, né? Que eu estava já preparando, tinha comprado o curso, estava agora preparando para fazer a- o visto e tal. E aí tinha uma namorada na época, tá? Que era do meu curso de gastronomia, que tinha nacionalidade alemã. E aí a gente conversou, ela foi primeiro, aí nesse meio tempo aí ela decidiu pra mim ir antes, e aí ela disse pra mim, eu sei de uma coisa que dá pra fazer aqui, que a gente pode casar. A gente estava bastante tempo junto, né? Então que a gente podia casar, e nesse casamento eu te passaria o direito de morar, não era a nacionalidade, né? Então Sim. eu quando fui pra lá, eu levei uns 3 meses mais ou menos, aí casei com ela e aí tive os direitos de moradia daí. Ah, tá. País, e por lá você procurou emprego, fez o Eu curso já e. estava empregado, eu comecei um estágio por causa de uma professora de gastronomia do Rio Grande do Sul que tinha contato com uma mulher lá. Aí eu fiz um estágio lá de 3 meses, né? Mas o primeiro mês eu estagiei, nos outros dois eu já estava recebendo salário, né? E aí depois, o que mais? Aí depois eu trabalhei como chefe de restaurante jamaicano, tá? Fui chefe no restaurante jamaicano Legal. sem saber gastronomia jamaicana, mas aprendi muito, Aprendeu foi bem muito, com legal. certeza. Aprendi muito, foi Imagina. bem legal. O que que você tem de E, curiosidade da cozinha jamaicana para compartilhar com a gente? cara, é muito, 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 muito picante. Eles têm um prato que eles chamam de sopa não, de chá de peixe, que é uma sopa de peixe que eles fazem, né? Eles comem muito. Vamos fazer. Massa de pão fervida, sabe? Faz a massa de pão, deixa fermentar e depois ferve ela no caldo. Ferve no Com caldo? milho. Ferve no caldo. Às vezes é como milho, às vezes é como. É como se fosse no lugar da batata. E eles têm um tipo de curry que eles têm lá que se chama jerk, tá? Ah, Que aham. é picante e adocicado. Deixa eu ver o que mais. Tem umas coisas que eles usam lá que é uma coisa muito parecida com o maniçoba, mas não é. E tem o aki, que é uma fruta amarela que eles cozinham 7 dias para poder tirar a toxina que tem A nela. toxina? É mais ou menos do mesmo jeito que eles fazem a maniçoba, né? Sim. Ah, interessante. E, Não, e não, não conheço sobre cozinha jamaicana, não. então é isso, não era algo especial e tal. Eles tinham umas coisas muito legais, eles usavam muito frango, né? Não, e tinha muito curry, né? Mas é curry de cabra e cabra velha mesmo, né? Que a gente chamava era carne de cabra velha mesmo. E não comiam nada de porco, porque eles são rastas, né? E o rasta não. É Sim. quase como se fosse um muçulmano, né? Não come esse tipo de coisa. Mas é Uhum. isso, nada demais, assim, né? Não era nem difícil trabalhar lá, era interessante. Aham. E você acha assim que essa sua experiência lá na Espanha que ajudou você, logicamente, essa experiência que você teve lá que cresceu você como profissional dentro da cozinha? Claro, pensa assim, né? Eu trabalhava lá 14 horas por dia, né? Todos os dias, ou melhor, 5 dias na semana, não eram todos os dias, né? Eu tinha 2 dias de folga na semana, e em alguns restaurantes era domingo e segunda, porque fechava, outros era aleatório. Sim. Mas sempre tinha 2 dias de folga na semana. O que era muito bom, né? E sempre trabalhei com produtos super legais, com
técnicas muito interessantes, e muitas vezes o que eles faziam era usar as mesmas técnicas quase o ano todo, e mudar, eles iam mudando os ingredientes, né? Então a gente ia fazer, sempre fazia alguma coisa muito parecida em forma de preparo, mas que era de sabor totalmente diferente um do outro, né? Era muito legal. Aham. E foi isso, assim, né? Mas o que eu acho que mais fez eu melhorar como cozinheiro, na verdade, e o que eu mais sinto falta de morar na Espanha é justamente trabalhar com gente boa, Mão de obra, né? entendeu? A mão de obra é conhecer gente de vários lugares do mundo. Eu tive colegas de trabalho da Noruega, da Grécia, do Japão, da Inglaterra, da Suécia, Tailândia, deixa eu ver o que mais? Itália, Turquia, argentino, chileno, peruano. Então, eu tive colegas de trabalho dos mais diversos países e de países que têm sua gastronomia muito forte, né? Então, eu acho que conhecendo a forma que eles trabalhavam, como eles viam um produto, etc, 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 eu acho que foi o que fez realmente eu melhorar como cozinheiro, né? Eu acho que todo mundo deveria trabalhar em lugares com pessoas que trabalham bem, né? E não só. Às vezes um estágio no Dom na vida, por exemplo, né? Não é tão Sim. enriquecedor quanto trabalhar num restaurante talvez um pouco menor, mas com muita gente boa, muita gente que gosta de fazer o que está fazendo, que se importa com o produto e etc, né? Isso para mim foi, acho que, o grande diferencial de ter morado fora, né? Sim, sim. Esse lado multicultural, né? Eu Com acho que certeza. isso fomenta muito esses novos chefes, né? Esses chefes contemporâneos, eles têm que ter esse lado multicultural muito presente, porque traz identidade para o prato, traz uma identidade única para o chefe, conhecer etnias, conhecer culturas, e não só de outros países, dentro do próprio país, né? A gente fala assim, igual eu estou no Paraná. Falar, eu conheço o meu estado, mas eu conheço trazer algo da Amazônia, né, da Paraíba, né, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul para dentro do meu estado, isso já se torna multicultural e já consegue fazer algo legal, né? Porque acima de tudo eu preciso conhecer muito bem onde eu estou. É. E isso é a parte mais divertida de ter participado do MasterChef, né? Que eu consegui. Eu ainda não fui para o norte, por exemplo, mas eu fui para todos os estados do sul. Eu aqui no centro-oeste fui para todos os estados do centro-oeste. Fui em bastantes estados do nordeste. Fui para o Mato Grosso do Sul. Então, juntando tudo isso, todo esse tipo de entendimento gastronômico no Brasil, conhecer produtos, conhecer coisas, foi super interessante todas as viagens que eu fiz, né? Isso também me traz enriquecimento. Eu trabalhei com um monte de gente super boa nesses lugares, então vai trazendo conhecimento sobre a gastronomia brasileira e vendo uma forma diferente, né, de fazer as coisas. Às vezes é engraçado como a gente fala de um produto e alguém fala de outro produto que é muito parecido, só que se usa de Sim. uma forma totalmente diferente, né? É isso que é o legal do Brasil. Porque quando a gente acha que o Brasil é enorme, né? Quando a gente fala assim, eu conheço tal produto, né? Começa pelos nomes, né? Eu brinco muito, a mandioca, né? Quantos nomes a mandioca leva no Brasil, né? Então, assim, são milhares e é legal o quê? Que cada lugar tem a sua maneira de usar, a maneira que ele, né? Que cada chefe vai explorar aquele alimento, né? E aí, diante disso, eu pergunto para você assim, o que você vê como tendência hoje na gastronomia dentro do Brasil? Como que você está vendo esse mercado hoje? Tirando a crise. Vamos esquecer da crise aí um pouco. É que não dá para esquecer da crise agora, né? A Aham, maior tendência, a maior tendência pós. É porque é isso, né? Que a gente está numa situação agora que a tendência é o delivery, e a tendência é o delivery por um problema da crise. Depois da sim, crise, a tendência vai ser restaurantes abertos, mas com aquela distância de 1,5 m entre mesas e não sei o quê. sim. Então, eu estava lendo sobre o Ferran Adrià esses dias, ele estava falando sobre isso, né? Que a partir de agora, a maior tendência gastronômica no mundo vai ser fechar as contas. Isso A com maior certeza. tendência, a maior tendência no mundo vai ser fechar as contas. Vai ser fazer
construir a ideia de ficha técnica, entrada e saída de produto, etc, etc, etc. Muito mais gestão do que gastronomia propriamente dita, sabe? Eu acho que vai entrar nesse caminho, né? As pessoas vão começar a gastar menos com comida, porque a gente vai estar numa retração econômica muito, muito grande, né? Então, restaurantes que cobram 200, 300, 400 reais por pessoa, eu acho que vai acabar não necessariamente desaparecendo, mas diminuindo muito. Diminuindo, com certeza. É. Então, eu acho que vai começar a ter esse tipo de coisa, vai ter que começar a ter gastronomia em cima de produtos com Locais. qualidade alta, mas produtos menos utilizados. Algo parecido com o que faz o Jefinho Rueda O chefinho na Casa do na Porco. Casa do Porco. O Alta que ele faz é isso qualidade e aí. preço baixo. Alta qualidade, o porco é de alta qualidade, mas ele faz com porco, que é uma carne muito mais barata do que carne de gado, por exemplo, né? Sim, sim, E que tu pode usar o porco quase inteiro, né? Não dá, eu acho que ele só não usa o osso, né? O resto tudo ele usa inteiro, ele faz os embutidos dele lá, etc, etc, etc. Então eu acho que vai ser um pouco isso. E uma coisa que eu acho que vai voltar a ser tendência, já estava começando a se criar isso, mas que vai ser tendência e eu acho que forte, é os locais fazendo o seu próprio produto. sim. Realmente ser gourmet, né? Não gourmetizado. É, exatamente. Então, começar a fazer os próprios produtos, ir atrás do melhor é, fornecedor de verdura, para comprar a verdura, para plantar a verdura que tu quer, sabe? Sim. Trabalhar com proximidade para evitar. Quilômetro zero. Exatamente, a questão do quilômetro zero, né? Para evitar o desperdício em longas distâncias, o aumento de preço do produto por causa das longas distâncias, etc, etc. Fazer seu próprio produto, fazer seu próprio embutido. É sabido que, por exemplo, eu posso tentar. Eu fiz isso no Nordeste, por exemplo, fazer o próprio tucupi. Por que eu vou comprar um Sim, tucupi da Amazônia lá, sabendo que o produto é bom, etc, 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 se de alguma maneira eu posso fazer meu tucupi em casa? sim, Algo assim. Por que eu vou comprar um embutido pronto, por mais que seja o melhor do mundo, se eu posso tentar fazer ele em casa, né? No próprio restaurante, alguma coisa assim. Então eu acho que a gente vai começar a ver essas coisas acontecendo. E muita coisa dando errado, a gastronomia vai começar a se moldar em cima desse, eu acho, né? Em cima desse tipo de trabalho, né? Que eu acho que é a proximidade, quilômetro zero, coisa que o Lenin Palhano e a Manu sim, Bufarra fazem em Curitiba, né? Coisa sim. que a coisa que A, a Riso faz no interior de São Paulo também aí. a Riso faz no interior de São Paulo, a Paula Carosella faz A também Paola, Paola. a Paola faz também. É, eu diria, o pessoal do próprio Paulinho, que participou da minha temporada, ele faz isso, né? Ele Sim, de tem. Pernambuco. Ele planta as coisas dele lá. Ele agora disse pra mim que tá com uma plantação grande de feijão verde e coisas assim, né? Coisas que vão ser próximas deles, que é produto da terra deles e que eles podem trabalhar da melhor maneira possível. Então eu acho que é isso um pouco, né? O pessoal está começando a resgatar toda essa essência de localidade que no Brasil faz falta. Apesar de ser interessante que a gente entenda sobre produtos de todas as áreas brasileiras, eu acho muito Sim. interessante que a gente consiga também abraçar as próprias áreas, né? Sim. O próprio Própria terroir, região. a própria região, exatamente. Né? Regionalismo. Eu acredito nessa tendência, que os chefes hoje vão se reinventar dessa maneira. Vão ter restaurantes mais característicos, com caras do próprio chefe, né? Porque ele vai ter que se reinventar. E nessa parte de criação de produtos, igual a que a Edna falou, conhecer a cadeia produtiva local dele ali, né? Desde mão de obra, treinamento, conhecer seu pequeno produtor, né? Eu quero que o Zé planta um tal produto para mim, eu quero ter esse tipo de produto. Conhecer a região, trabalhar num quilômetro zero, desperdício, qualidade, terroir,
trazer esse terroir da sua região para o seu prato, fazer as pessoas acreditarem nisso. Eu vejo a gastronomia brasileira seguindo esse rumo também aí. Mesmo com a crise, vai ser depois do delivery, né? Que agora é o delivery, vai ser a É, nova agora maneira de delivery. se reinventar. Né? Agora é o delivery, não tem muito o que fazer, né? Infelizmente. Não tem muito o que Já, fazer. alguns já até pararam até com o delivery, porque para alguns não funcionaram, né? Mas em São Paulo tá funcionando bem, né? Eu tenho Nem acompanhado, a todos os gente tem. lugares, todas as coisas, por exemplo, a família Rueda fechou tudo, né? Sim, fechou tudo. A Jana, eu vi lá, a gente tá num grupo e eu vi que ela fechou. Só que daí às vezes tem uma situação, né? Por que que eles fecharam? A gente não sabe exatamente por que que eles fecharam, né? Eles podem ter fechado por as contas não batem. Tá, mas Uhum, parado também não batem. uhum. Né? Se as contas tiver o restaurante fechado ou ele aberto, as contas também não batem. A não ser que tipo a procura da comida dele era muito inferior ao que ele podia pagar de água, luz, telefone, essas coisas, né? Porque os Sim, outros gastos aberto ou fechado ele ia ter. Outra é. coisa pode ser que algum funcionário dele possa ter pego o Covid. Também. Sem saber, ele levou para dentro do restaurante. Sim, Sem saber, mais duas pessoas ficaram doentes. Sem sim. saber, quando ele descobriu, fecha tudo. Vamos evitar ao máximo que isso aconteça, né? Pode ser isso também. A gente não sabe exatamente o porquê, né? Aham. O presidente estava aumentando a venda. Obviamente que eu não sei se a venda vai ser suficiente para poder pagar as contas, né? Mas é aquela história. Dependendo de como for, é melhor do que estar fechado, né? E as pessoas vão demorar muito tempo para voltar a sair para restaurante, eu acho. Quer dizer, Sim. a maioria, não todos, né? Agora, tem estados e situações que são diferentes, né? Por exemplo, eu tô falando com um amigo meu, que é o William, que era do MasterChef da segunda temporada dos profissionais. Sim. Ele tem um restaurante muito legal lá em Caxias. E parece que Caxias, eles fizeram um decreto de que a partir de sábado agora, eles voltam a abrir, Ah, legal. né? E ele disse que lá não teve nenhuma morte, que teve pouquíssimos casos confirmados e tal. Mas é aquela história, né? Ficou abaixo de Ah, 50%. Mas aí até que ponto as pessoas não vão ficar doentes? A gente não sabe ainda como é que vai Sim, é. funcionar. Então tem que ter um pouco de cautela, né? Eu não sei. É complicado sair na rua. Eu estou em São Paulo, né? São Paulo Sim. é onde está o ápice, né, do negócio. A gente teve uma colega de trabalho que teve exame positivo para o Covid, né? Não fiquei sabendo de mais ninguém dentro do restaurante que tivesse tido algum problema com isso e tal, mas eu tive pertinho. Então eu não sei exatamente o que está acontecendo, eu não sei como é que vai ser, como é que vai ficar as situações, sabe? Sim. Então veremos. Mas eu acho que é isso. Depois a tendência do delivery, depois que tudo der funcional e que o Covid passar, que vai ser da ano que vem, talvez, tristemente eu acho que vai ser só ano que vem, que vai ser uma coisa mais tranquilizada, eu acho que vai ser isso, né? Questão de proximidade. As pessoas vão parar de viajar para querer comer. Para querer comer, não. Elas vão querer parar de viajar para trazer comida. Elas vão parar de buscar De tão buscar longe. longe, Achar de que o buscar melhor tão produto é longe. o de fora, não o nosso. Exatamente, sendo que tem coisas maravilhosas dentro do próprio estado, assim, né? Que Sim. são pouco utilizados, não são bem vistos e etc, né? Aham. E você tem costume de trabalhar com punks? Assim, ó, eu trabalho, ó, é engraçado. Depende. A gente não pode considerar punk hoje em dia punk. Sim. É complicado dizer. Por quê? Porque, por exemplo, ó, tem algumas punks que são numa região punk e na outra Sim. região algo supernatural de ser Algo consumido. natural. Aham. Exatamente. Então fica meio complicado entrar nessa de punk, é muita loucura. Mas, por exemplo, eu na Espanha trabalhei com muita erva e muita erva aromática, com muito mato, por assim dizer, né? Que aqui a gente considera de punk lá. E que lá era super natural de utilizar, sabe? Né? E Sim. eu gosto de utilizar, acho que tem muita coisa que é legal, tem muita coisa que é super divertido de trabalhar. E aí, então, tem coisas que eu posso dizer?
Eu acho, desculpa, eu não quero menosprezar a questão da punk, mas eu acho Aham. que a punk é super valorizada. Sim. Por quê? Porque tem coisas que não tem gosto de nada, nada. Tem gosto de grama. E aí, Sim. então não adianta pra mim um produto que tem gosto de grama, porque no final das contas, né, a gente vai acabar fazendo o quê? Usando o produto para dar sabor, para dar aroma. Querendo ou não, a gente não é remédio. Não é Sim. remédio. Né? Não, eu não vou dar um negócio ruim para a pessoa comer para dizer para ela, ah, não, mas isso aqui é bom para sua saúde. É tipo, tá, mas eu tô aqui para comer e não para ficar bem da saúde. As coisas andam juntas, eu sei. O que eu tô falando é exagerado, mas eu penso assim, tipo, se é para botar alguma coisa algum produto, alguma coisa que não é saboroso o suficiente, aí não vale, sabe? Sim. Né? Eu acho que daí não tem um porquê colocar isso, Não assim. tem. É aquela famosa história, né? Não é porque é uma moda que você tem que sair usando tudo. É igual quando aconteceu da gastronomia molecular lá, né? Ferran Adrià foi um cara único, exclusivo, que conseguia muita situação. Mas nem todos conseguiram ter o domínio que ele tem, né? E acabou, né? Exatamente. A gente ficou. E a É, punk mas, eu vejo o mesmo caminho, né? Assim, não é mas porque justo. todo mundo É usa justo. que eu vou usar. Não é porque todo mundo usa que eu vou usar. Exatamente. Eu acho que é interessante usar esses produtos que realmente dão sabor, que tem a ver com a coisa, que tem uma história, por exemplo, né? Sim. É, eu trabalhava num restaurante que a gente servia algumas punks com cordeiro, tá? Aham. O que acontecia? Qual é que era a história dessas punks com cordeiro? É, essas punks eram as punks que o cordeiro comia 6 meses antes da. Não, 1 mês antes da morte. Hum, Entendeu? Então ela entendi. tinha uma história. Ela tinha Ela uma tinha mais. história. Ela tinha uma história. Ela fazia parte da alimentação do animal. Então, supostamente, Sim. comendo aquilo junto com o animal, faria com que os O, sabores a- dele fossem melhor sim. entendidos e tal. É o que a gente estava falando do Ferradrà que tu falou. Uma das primeiras coisas que ele fez foi uma esferificação de azeitona. Sim. Aí aquela história assim, por que fazer uma esferificação de azeitona se a azeitona já é uma esfera, tá? E é Aham. gostosa assim. Aí eu vou fazer um Naturalmente. purê eu vou tirar o caroço, fazer um purê de azeitona, botar os produtos químicos na azeitona, fazer ela virar uma bola de novo, para que a pessoa coma e diga, uma explosão de sabor. Mas tipo uma azeitona sem Sim. caroço, tu come, não é uma explosão de sabor também? Sim. Né? Então é a falta de sentido de usar o produto. Então, se a gente for fazer essa coisa dos punks, porque sim, que nem o pessoal gosta de usar punk, alguns restaurantes têm o fornecedor de punk. Eles compram o punk, compram as flores. Aí eles fazem um menu de 8 pratos, de 10 pratos, de 12 pratos, e todos os pratos são exatamente a mesma As flor. mesmas punk. Exatamente. Então chega um momento que é tipo, tu tá botando só por colocar, não tem uma história do porquê. É, essa é a Sim. situação, que pra mim em relação aos punks me dá um pouco de irritação, assim, né? Sim. Will, eu vou. Vai dar 1 hora aqui, aí ele vai cair a Aham, live. Porque ela cai a cada 1 hora, né? Aí sim, eu vou voltar em outra. tá bom. Oi? Tá me escutando? Aí eu Tô vou escutando. então encerrar essa, daí eu vou abrir a outra daí então já. Tá bom, tá bom.